Olá, eu sou o Dr. Misael Rodrigo. Está entrando no ar mais um Panorâmica Bíblica. E hoje nós iremos falar sobre Ananias e Safira e o operar de Deus na igreja primitiva. Atos capítulo 5 é um capítulo muito maravilhoso, porque quando o capítulo 4 termina, olha que coisa maravilhosa, é feito um paralelo entre um homem chamado Barnabé, no final do capítulo 5, no final do capítulo 4, e no capítulo 5 vai falar sobre Ananias e Safira, porque o Barnabé vendeu uma propriedade e trouxe o seu dinheiro aos pés dos apóstolos, porque eles tinham tudo em comum. Não era obrigatório fazer isso. Só que o operar de Deus, imagina isso, para você entender a história de Ananias e Safira, você tem que entender o contexto. O operar de Deus estava tão grande, a glória de Deus estava sendo derramada, o Espírito Santo estava operando na igreja de forma tão maravilhosa que as pessoas estavam desapegadas às coisas materiais. Então os mais ricos vendiam a sua propriedade, traziam para que não houvesse necessidade, para que não houvesse necessitado na igreja, para que todos viessem ter alimento com abundância, ter vestimenta. Era uma união e a igreja crescia. Foi a instituição da igreja, o povo crescia, a glória de Deus crescia. Não era obrigatório, mas um homem chamado Ananias, ele vendeu também. Olha o paralelo, a Bíblia é linda. Ele também vendeu uma parte. Ele entrou em comunhão com a sua esposa para levar aos pés dos apóstolos apenas uma parte. E eles mentiram, ainda mentiram. Falaram que aquela parte que eles estavam levando foi o valor integral, e não foi. Eles reteram o valor para si. E a Bíblia Sagrada fala que Ananias mentiu. Ele chegou perante Pedro e falou. E aí Pedro perguntou: esse dinheiro é de que? Ele falou: é da propriedade que eu vendi por esse preço, eu estou trazendo esse preço, esse valor. E aí Pedro falou assim: olha, por que tu deixou, Ananias, Satanás encher teu coração? Por que você está mentindo? Pedro estava falando: Deus não está preocupado com o dinheiro, Deus não está preocupado com isso. Você tinha que falar a verdade. Se você reteve um valor para você, mas você está mentindo, você está mentindo não para mim, mas para o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele homem, Ananias, caiu morto, porque ele mentiu ao Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada fala que cerca de 3 horas depois, a esposa dele, que tinha feito tudo acordado com ele, chegou. E aí a Bíblia Sagrada fala que ela também mentiu. Ela falou a mesma coisa: vendemos a propriedade e trouxemos aqui. E aí Pedro falou: por que você está mentindo? Você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. Está aí, teu marido morreu. E aí ela também foi e caiu morta, porque mentiu ao Espírito Santo. O grande autor Russell Shedd falou que se isso acontecesse hoje, nós teríamos um grande avivamento e pouca pessoa na igreja. O grande estudioso falou, Russell Shedd. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus não estava preocupado com o dinheiro, mas a mentira. Eles deixaram Satanás encher o coração deles. E a Bíblia fala que houve um grande temor na igreja. Houve um grande temor. Eles começaram a ver que as coisas de Deus é coisa séria. Muitas vezes eu estive me perguntando: por que Deus fez isso? Por que Deus foi tão duro? Hoje não acontece isso. Mas ali Deus estava mostrando que as coisas de Deus são coisa séria, que não é brincadeira. E o pai da mentira é o diabo. E a Bíblia confirmava o operar de Deus, o Espírito Santo confirmava o operar de Deus, e sinais e maravilha acontecia diariamente, milagres, prodígios, a ponto que a Bíblia Sagrada fala que a sombra de Pedro, Deus curava através da sombra de Pedro. Eles traziam pessoas paralíticas de outras cidades, as cidades vizinhas, as aldeias traziam os paralíticos, para quando Pedro passasse,
eles apenas tocassem na sombra de Pedro e eles eram curados. Maravilhas aconteciam. E sabe o que fizeram? Sabe o que eles fizeram? Prenderam os apóstolos de novo. Prenderam os apóstolos. E eles falaram assim, vamos prender eles, amanhã a gente vai conversar com eles. Que eles não param de pregar essa doutrina em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? De noite, Deus mandou um anjo lá na prisão e soltou os apóstolos. Os apóstolos foram soltos. Deus mandou um anjo na prisão, olha que coisa linda. E eles foram soltos. No outro dia eles foram lá para pegar os apóstolos. Quando eles chegaram, não tinha ninguém, eles ficaram apavorados. Mas como é que pode? Nós prendemos aqueles homens ontem, nós chegamos lá. Falaram para os líderes religiosos, a cadeia está livre, a cadeia está tudo, as portas estão trancadas, mas eles não estão lá. Olha que operar de Deus. Quando Deus opera, Ele abre as portas. Não há empecilho para parar a vontade de Deus. Foram no templo e lá estavam os apóstolos pregando. E eles falaram, não mandamos vocês parar de pregar e vocês continuam enchendo Jerusalém dessa doutrina. Eles falaram, não podemos parar de falar do que nós vimos e ouvimos. É Jesus. De novo Pedro pregou sobre Jesus. É Jesus que está fazendo isso. É Jesus que liberta. É Jesus que faz maravilhas. Aí se levanta um homem chamado Gamaliel, um doutor da lei. E ele fala, olha, preste atenção, líderes religiosos, o que vocês vão fazer? Já se levantaram muita gente, mas acabou. É um perigo você se levantar contra eles. Espera, se essa obra for de Deus, ela vai continuar. Se essa obra não for de Deus, ela vai parar. Eles ouviram o conselho desse grande rabino, estudioso, Gamaliel. E o evangelho continuou. E Gamaliel estava certo, porque essa obra é de Deus. Por isso que você está aí, eu estou aqui e a igreja está pregando a palavra. Está terminando mais um Panorâmica Bíblica. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos aprender junto a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor.